como se deu a descendência humana, visto que no início da humanidade a Bíblia relata que existia Adão, Eva, Caim e Abel. De onde vieram as mulheres para que esses homens se casassem? E aí, pastor? Olá, seja bem-vindo a este canal. E essa foi a pergunta da Keila. A Keila mora lá em Cabo Frio, em Tamoios, interior do Rio de Janeiro, região dos lagos, região litorânea, cheia de praias. Então, obrigado pela sua pergunta. E aqui nós temos esse novo quadro, E aí, Pastor?, que está sendo criado para atender a sua necessidade, para tentar ajudar você de alguma forma. Eu estava pensando em relação a como eu poderia ajudar as pessoas da internet. Nós entramos hoje, por exemplo, no YouTube e vemos ali várias coisas, cada um oferecendo uma ajuda diferente, vários ofícios e todos tentando ajudar de alguma forma. E eu fiquei pensando, o que eu poderia ajudar? Então eu posso ajudar com conhecimento bíblico, com você entender melhor um pouquinho da Palavra de Deus. E essa é a intenção dessa nova playlist que nós estamos criando. O canal já existe há algum tempo, mas agora nós vamos dedicar essa playlist para esse quadro E aí, Pastor? E na verdade nós vamos estar respondendo a sua pergunta, você que gosta de estudar a Bíblia, que gosta de ler a Palavra de Deus. Então nós temos o intuito de ajudá-lo na sua dúvida sincera em relação à vontade de Deus. E hoje nós temos a pergunta que foi mandada pela Keila e nós vamos responder, vamos tentar aqui responder essa pergunta, essa dúvida, para ajudar na compreensão da Palavra de Deus. E para começar a responder essa pergunta, nós vemos que o verso 16 do capítulo 4 de Gênesis relata realmente Caim, após ter assassinado o seu irmão e após Deus ter ido até ele e perguntado o que havia acontecido, questionado ali Caim, orientado, dado a ele uma oportunidade, na verdade, de arrependimento, porque Deus já sabia tudo que havia ocorrido. Então Deus estava dando a ele uma oportunidade de arrependimento. O texto menciona que Caim foge da presença de Deus para a terra de Nod. Então aqui diz assim, Gênesis 4, verso 16. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Essa palavra Nod, ela literalmente significa exílio ou fuga, dá a ideia de alguém que estava fugindo de Deus, ou seja, em vez de se arrepender, Caim preferiu fugir da presença de Deus. Agora, o interessante é que no próximo relato, no relato posterior, no verso 17, já aparece aqui Caim com uma mulher. Então aqui diz assim, e coabitou Caim com sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Ou seja, de repente, aparece uma mulher na história, lá nessa terra onde Caim foi morar, e ali ele estava já coabitando com ela. Coabitar aqui é o mesmo de ter uma vida matrimonial, ter uma vida ali junto com a outra pessoa em termos maritais. Ou seja, ele era a esposa de Caim. E fala que ele já começou a ter filhos. E aí, pastor? Da onde veio essa mulher? Essa é a pergunta. Então nós vamos considerar aqui alguns pontos para começar respondendo essa pergunta. A primeira coisa, é bom nós lembrarmos que a Bíblia, meu irmão, minha irmã, meu amado que me assiste aqui, a Bíblia nem sempre ela vai relatar toda a história que ocorreu naquele período. Mas a Bíblia vai relatar a parte mais importante que o autor bíblico, que o escritor bíblico, ele quis relatar. E no caso aqui, quem fez esse relato, nós acreditamos que foi Moisés. Moisés, inspirado por Deus, ou seja, o Espírito Santo atuando na mente de Moisés, impressionando sua mente, ele fez esse relato, que faz parte ali, dos primeiros habitantes aqui dessa terra. Então,
o escritor bíblico, a pessoa que escreveu a Bíblia inspirada por Deus, ela vai relatar aquilo que mais chamou a atenção dela, daquela revelação que Deus deu a ela. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, importante também, que nós gostaríamos de mencionar, é que nem sempre o relato bíblico ele aparece em uma forma ou de forma cronológica, ou seja, na ordem que os eventos eles aconteceram, podendo o escritor bíblico avançar na história e no mesmo capítulo recuar novamente, colocando com mais detalhes alguma coisa que ele já havia relatado e voltou para relatar novamente. Ou seja, eles não seguem, nem sempre seguem uma ordem cronológica das coisas. Um terceiro ponto, agora entrando nessa genealogia aqui, do finalzinho do capítulo 4, que fala um pouquinho sobre a genealogia de Caim, o objetivo aqui foi não só relatar os nomes de algumas pessoas, mas o que aquela pessoa ela pôde contribuir no início da história humana. Então nós vemos aqui alguns versos, verso 17 mesmo fala sobre Caim, que ele casou-se ali com a sua esposa, ele teve uma esposa e teve filhos. Então fala que o primeiro nome do primeiro filho dele é Enoque. E também fala aqui que Caim edificou uma cidade, ou seja, esse relato está aqui também para mencionar que Caim edificou, fez um grande feito para a humanidade naquele período, que foi edificar uma cidade. Agora, no verso 21 e 22, menciona um pouco mais dessa descendência, e tem aqui, por exemplo, o nome de Jubal, que foi o pai de todos os tocadores de harpa e flauta. E também no verso 22 fala sobre Tubal-Caim, que foi o primeiro, aquele que foi o primeiro a ser um artífice em relação a instrumentos de bronze, instrumentos de ferro. Ou seja, essas pessoas estão relatadas aqui porque o texto gostaria de registrar a importância deles para a humanidade como pessoas que tiveram trabalhos especiais e feitos especiais. Agora, no caso de Caim e da sua esposa, ou da esposa de Caim, no verso 17, que, conforme nós mencionamos, aparentemente aparece do nada nesta narrativa, na verdade, nós não precisamos ter nenhuma dificuldade para entender o que estava acontecendo, quando nós somamos o que nós já lemos ao contexto que eles viviam naquela época, e o próprio texto bíblico vai mencionar isso. Veja que vale a pena lembrar que, ao criar Adão e Eva, Deus havia dado ao ser humano a bênção deles serem férteis, ou seja, Deus havia dado uma orientação para que eles se reproduzissem na terra. E vale a pena lembrar que nem mesmo aos anjos Deus havia dado essa capacidade reprodutiva. Ou seja, aos anjos não foi dada a capacidade deles terem outros anjos a partir deles mesmos. Eles não tinham capacidade reprodutiva. Mas isso, na verdade, é um parêntese que nós estamos abrindo aqui. Quem sabe nós poderemos responder isso com mais detalhes em outro vídeo, logicamente, se você mandar essa pergunta, ok? Mas o ponto aqui é o seguinte: Adão e Eva tinham a capacidade de se reproduzirem. E, na verdade, Gênesis capítulo 1, verso 28, Deus dá uma bênção à humanidade. Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, dessa forma, baseados no relato bíblico, nós podemos afirmar que toda descendência humana teve origem em Adão e Eva. E até mesmo os primeiros cristãos do primeiro século, eles entendiam dessa forma. Quando nós vamos lá ao Novo Testamento, por exemplo, nós vemos que os próprios apóstolos, como por exemplo o apóstolo Paulo e também Lucas, que também foi um seguidor, foi um cristão da época, o médico Lucas. O Lucas foi aquele que no ano 63 escreveu o livro de Atos e também escreveu o Evangelho de Lucas.
Ali Lucas, ele fala um pouquinho da experiência de Paulo no livro. E em Atos capítulo 17, no verso 26, ele afirma o que Paulo mencionou. De um só fez toda a humanidade para habitar sobre toda a face da terra. Ou seja, tanto Lucas e também, principalmente no texto, Paulo, eles acreditavam que toda a humanidade veio de Adão e de Eva, ou seja, foram pessoas reais. E eles acreditavam nisso, assim como nós também acreditamos. E realmente, meus amados, foi isso que aconteceu. Então, pastor, quer dizer que o senhor está falando que Adão e Eva, tudo veio a partir deles e que Adão deve ter casado, que na verdade Caim deve ter casado com um parente dele? Exatamente. Foi realmente isso que aconteceu. Adão e Eva, na verdade, não tiveram só 3 filhos. Não tiveram só Caim, Abel e depois 7. Mas quando nós vamos ali em Gênesis capítulo 5, no verso 4, aqui menciona que eles tiveram outros filhos. Então aqui diz assim, ó: depois que gerou a 7, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. O texto não menciona quantos filhos e quantas filhas Adão e Eva tiveram, mas eles tiveram vários filhos. E dentro daquele contexto dos seres humanos recém-criados, a necessidade de encher a terra, a bênção da reprodução que Deus havia dado, juntando também com o fator da longevidade, esse texto mesmo que menciona que até 800 anos, Adão, logicamente com Eva, tiveram filhos e filhas. Nesse período de 800 anos, agora imagine quantos filhos eles tiveram nesse período. Ou seja, eles viviam muito tempo naquele contexto ali de uma criação recente. Então, pensa comigo, a Terra estava recém-criada, poucos anos de criação, e eles viviam em uma atmosfera de pouco tempo de pecado comparado ao que nós vivemos hoje, não é? A vegetação, o próprio clima e o próprio corpo humano eram mais vigorosos, mais sadios comparado ao que nós temos hoje, né? E mesmo na presença do pecado, mesmo com alguns efeitos já degenerativos, eles ainda viviam por longos e longos anos. Ou seja, os cidadãos antediluvianos, eles tinham mais tempo de vida, tiveram mais tempo de vida. E o relato menciona que Adão viveu 930 anos, ou seja, mesmo depois de ter esses filhos e filhas, ele ainda viveu mais 130 anos. Agora, pensa comigo aqui, eu vou colocar uma hipótese, comparando o que provavelmente aconteceu no casamento deles, de Adão e Eva, a quantidade de filhos que eles tiveram, com o meu casamento. Eu estou casado, eu vou fazer 21 anos de casado. Vou arredondar para 20 anos. Então, nesses 20 anos, eu e minha esposa tivemos 3 filhos. 3 filhos. Um filho homem e 2 filhas, né? Um filho e 2 filhas, né? Um filho homem e 2 filhas mulheres. Agora, imagine você se nós fôssemos viver 900 anos, levando em conta que a cada 20 anos nós tivéssemos 3 filhos. Isso quer dizer que em um total de 900 anos nós teríamos 135 filhos. Só que, levando em conta ainda que a cada 20 anos seria um filho e 2 filhas, nós teríamos então, no total desse tempo, desse período de 900 anos, 45 filhos e 90 filhas. Logicamente, eu não estou querendo dizer aqui que essa foi a quantidade de filhos que Adão e Eva tiveram nesses 900 anos, porque nesses 800 anos, né? Mas na verdade eu acredito que eles tiveram bem mais filhos do que 135 filhos somente. Isso, meus amados, é para nós entendermos que o que não faltava naquele período para casamento eram homens e mulheres. Lógico, eles eram da mesma família, mas
eram esses seres humanos que existiam naquela época. E como eles não tinham outra escolha, eles se casavam ali entre irmãos, quem sabe entre os próprios primos, né? Mas foi isso que provavelmente aconteceu. E sabe, não é muito difícil nós entendermos que essa era uma prática dentro do povo de Deus, pelo menos até certo período da história. Quando nós vamos ali para os tempos de Abraão, por exemplo, que viveu muitos anos após o dilúvio, nós vemos que o próprio Abraão casou-se com a sua irmã, ou com a sua meia-irmã Sara. E nós lemos isso em Gênesis capítulo 20, verso 12. Ali diz o seguinte: por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe. Então ali Abraão estava se explicando, porque ele estava numa terra estranha, não havia falado que Sara era sua esposa. E quando começou ali as coisas a complicarem, ele relatou: não, ela é realmente a minha irmã. Ela é filha do meu pai, mas não é filha da minha mãe. Ou seja, era uma prática comum em relação ao povo de Deus casarem-se com seus próprios parentes, com as suas irmãs, com seus irmãos. Isso não é coisa somente ali do tempo de Adão e Eva. Agora, realmente, mais à frente na história, cerca ali de 1400 anos à frente, nós vemos que Deus ele dá uma orientação específica para o seu povo, ali no Êxodo, quando haviam saído do Egito e estavam peregrinando na terra, que eles não mais deveriam casar-se com os seus parentes. E nós lemos isso em Gênesis, ou melhor, em Levíticos, capítulo 18. Então, o que estava acontecendo ali é que Deus havia orientado, proibido o casamento entre parentes próximos. Mas por que isso? Por causa da imoralidade dos povos pagãos que, infelizmente, estavam agora influenciando o povo de Deus. Então, um período onde o casamento era tido por baixa, as mulheres elas eram tratadas, vou dizer uma expressão aqui, mas era tratado como gado, mas realmente era isso que acontecia, eram tratadas ali como animais, como objetos. E Deus então orientou que os seres humanos, que os seus filhos, os filhos de Deus, não deveriam mais casar-se com os seus parentes próximos. Mas nós vemos isso literalmente ali em Levíticos capítulo 18, verso 3 e também versos 6 a 9. Menciona ali que Deus havia dado uma advertência ao povo para não fazer segundo as obras da terra do Egito e nem segundo as obras da terra de Canaã. Então, por isso que hoje, quando a terra já está cheia, nós não temos mais essa necessidade de casar-nos com os nossos parentes próximos. Mas lá no início da humanidade, quando só tinha Adão, Eva e seus filhos e filhas, a humanidade começou dessa forma. E daí veio também a esposa de Caim. Ok, meu amigo, minha amiga, eu espero ter ajudado de alguma forma. E se você tem alguma outra dúvida, faz aí então o seu comentário, deixa aí sua dúvida no comentário, dá o gostei aí também, se inscreve no canal para você receber a notificação do próximo vídeo e nós vamos juntos aí nesse quadro tentando ajudar a solucionar a dúvida do teu coração para Deus falar melhor ao seu coração através da Bíblia. Então que Deus abençoe, até a próxima.